já ouviu falar de dominância fiscal? Leu em algum artigo e quer saber o que significa? Então fica nesse vídeo. Primeiro de tudo, eu vou falar para vocês o que não é dominância fiscal. Numa situação normal de política monetária, quando o Banco Central vê a inflação acelerando, ele responde a essa aceleração da inflação com um aumento de juro. O aumento de juro tem a intenção de reduzir a demanda e desaquecer a economia. Como é que o juro desaquece a economia? Se aumenta os juros, as pessoas vão preferir poupar mais. As empresas vão investir menos em projetos e vão investir mais em renda fixa. Menos projetos vão ficar razoáveis de acontecer, vão ficar rentáveis. Além disso, tem um efeito muito importante também no câmbio. Quando você sobe o juro, você aumenta a atratividade dos seus investimentos em renda fixa e, portanto, entra mais fluxo para o país, valorizando a moeda. E quando a moeda se valoriza, você tem um efeito das pessoas aumentarem o consumo lá fora. Então você faz aquela viagem que você quer fazer para fora, leva as crianças para Disney, enfim. Tudo isso causa um desaquecimento da demanda interna e, portanto, ajuda no controle da inflação. Isso é uma resposta normal da política monetária. O que é dominância fiscal, então? Dominância fiscal é quando um aumento da taxa de juro tem um efeito inverso e, ao invés de reduzir a inflação, aumenta a inflação. Como isso funciona? Se o governo está com uma dívida tão grande que o aumento do juro faz com que o mercado entenda que tem um risco real desse governo não conseguir pagar a sua dívida, é aí que acontece a dominância fiscal. Então o mercado vai pensar, esse governo não consegue pagar a dívida, esse aumento de juro vai aumentar muito as despesas, não vai entrar no orçamento, não vai conseguir pagar com o orçamento atual, então vai aumentar o risco de calote do governo não conseguir pagar essa dívida. Se o mercado começa a achar que aumenta o risco de calote, ele aumenta os prêmios de risco do mercado, então aumenta o juro longo, por exemplo, tornando ainda mais difícil do governo se financiar e ainda mais caro do governo se financiar. E além de tudo, joga o fluxo financeiro lá para fora. As pessoas fogem do país, piorando principalmente a taxa de câmbio. Lembrando que um câmbio depreciado, como ao contrário do que eu falei no início do vídeo, ele faz com que as pessoas consumam mais aqui. Então, se o câmbio está a 6, você não vai para Disney, você vai para o Beto Carreiro. E esse câmbio depreciado aumenta ainda mais o consumo interno, ajudando também nas pressões inflacionárias. Então, desvaloriza o câmbio, aumenta os prêmios de risco e aumenta a pressão por consumo interno, tá? Isso é dominância fiscal. Então, a alta de juro tem o efeito inverso e, ao invés de fazer com que a inflação caia, faz com que a inflação suba. Agora, o que você quer mais saber? A gente está em processo de dominância fiscal atualmente no Brasil? Para a gente analisar isso, a gente teria que olhar exatamente como anda o câmbio e os prêmios de risco. Quando você olha o comportamento do real nesse segundo semestre de 2020, você vai ver que na margem ele andou se valorizando, Ele bateu quase os R$6 por dólar no pior momento da crise e hoje ele está, a grosso modo, R$5 por dólar. Então, ele vem melhorando, não indicando uma situação de dominância fiscal. Quando você olha também o juro longo, você vai perceber que ele está, a grosso modo, nos patamares de mínimo histórico, então em torno aí de 7%. O que também não é nada demais, tá? Lembrando que em 2015, 2014, no meio de uma crise de expansão de gastos enorme, a gente teve aí esse juro longo indo para 16%, 17%. Isso sim é risco de dominância fiscal. Não é a situação atual. Quando você olha também para o CDX, o Credit Default Swap, que é o seguro que os gringos cobram por ter a nossa dívida, você vai ver também que ele está nos menores patamares históricos, então também não indicando uma situação de dominância fiscal. Isso significa que a gente não precisa se preocupar com o fiscal no Brasil? De jeito nenhum. O fiscal tem que ser nossa preocupação número 1, 2 e 3, e não tem conversa. Mas isso significa que, por enquanto, o fluxo estrangeiro está vindo, a gente está conseguindo financiar sim os nossos gastos e os prêmios de risco estão em patamares baixos e confortáveis.
Mas, se a gente tiver novas expansões fiscais, prorrogação de auxílio emergencial, enfim, novos gastos significativos, pode ser sim que a gente entre em um cenário de dominância fiscal e a gente tem que ficar sempre alerta. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido fácil de você entender. Se você ainda não entendeu algum ponto, escreve aqui nos comentários e a gente conversa mais sobre isso.